Alá, Aê! Olá! gente! Opa, estamos aí. Tava até esperando, eu falei, cadê o pessoal? Né? Sejam muito bem-vindos. O Lê estava falando, né, o Anderson, que é meio uma mesa. E assim, da medicina integrativa, não é? Certeza. Na verdade, nesse congresso, o primeiro passado, não teve mesa redonda como essa que a gente está começando aqui. Eu acho que o formato vai ser exatamente esse, 4 participantes. E não teve nesse primeiro, foram palestras, cada especialista na sua área holística falou a respeito, tiveram vários palestrantes, acho que foram 16 palestrantes, e cada um falou da sua área, demonstrou Theta Healing, Reiki, o pessoal de várias terapias holísticas. Eu falei dessa parte holística, essa visão da medicina aí que já vem há alguns anos mudando, né? Que a gente precisa mudar a cabeça de todos os médicos, ter essa interação com os terapeutas holísticos cada vez mais, porque ajuda muitos pacientes. Você não trata só uma doença física, você trata o emocional, você trata o energético do paciente, você cura a doença, você não trata só a doença com remédio. Então, eu comecei a ver a medicina com outros olhos, quando eu comecei a estudar essa parte, tem uns 11 anos que eu me dedico a esses cursos e leio bastante a respeito, e realmente ficou muito mais interessante fazer medicina desse jeito, vendo o paciente como um todo e pedindo ajuda de vocês, que são fantásticos, e na verdade, mudam a história de vida do paciente. Isso é fundamental. Mas eu acho que esse formato aqui é a estreia já do congresso, vai ser assim, 4 pessoas conversando sobre a sua expertise, sobre o que acha importante dizer ali para os ouvintes, e vai ser isso aí, o Holístico 2 vai ser, pelo que o Leandro falou, vão ser mais mesas do que aulas, né? Eu acho que o online ele facilitou bastante, porque cada um está num estado, cada um está num lugar do mundo e a gente está conversando com várias pessoas. Que bacana. Bom, vocês, na verdade, para mim, eu até falei pro Leandro isso, que foi uma escadinha, né? Primeiro eu conversei com o Marcos, aí veio o Ricardo, aí depois chegou a Ana, e assim, como que uma coisa ela junta na outra, né? Como que nós, falando de vários aspectos, estamos falando do uno, estamos falando de um todo que é tudo junto e misturado. Com a visão, eu vou voltar numa data, o Marcos, que você falou aí de uns par de anos na frente aí, para que essas integrativas, né, que a medicina integrativa esteja bem a nível, assim, já para todos usarem, ou pelo menos com maior facilidade. Ricardo, como que você vê isso? E Ana, como que você vê essa situação hoje da nossa medicina integrativa? O Marcos deu alguns anos aí para que tudo isso ainda seja bem salutar na nossa vida. Vocês têm uma mesma expectativa ou vocês acham que a gente ainda está a passo de formiga para que as pessoas como um todo analisem e estejam a par da importância do holístico dentro desse ser de buscar para dentro, para depois ir para fora buscar o externo? Assim como o Marcos explicou, como o Ricardo explicou dentro do Reiki, como você explicou dentro da neurociência da meditação. Quem começa? Quem quer falar primeiro? Primeira damas. Tô com mentira. Eu ia zoar e falar assim, tô com uma lista desse tamanho, de um monte de perguntas, mas é mentira. Eu adoro as suas perguntas, Ângela. Acho que você dá uma condução são maravilhosa nas lives. E eu comentei isso até com o Leandro, né? Que na live que a gente fez juntas aqui, a sua condução foi magnífica, porque você trouxe obrigada. pontos muito essenciais para a discussão. Bom, a gente já tem algumas iniciativas para trazer essas práticas complementares para o nosso dia a dia, né? A OMS, nós temos também, até no Brasil, por exemplo, a inserção pelo SUS aí de algumas dessas práticas, né? Nós temos a aplicação do Reiki, teve a iniciativa também até práticas de yoga em algumas determinadas situações, em algumas UPAs em Belo Horizonte, por exemplo. Antes de eu vir para cá, foi em 2018,
A gente teve a primeira UPA que tinham práticas de yoga para idosos. Na né? verdade, Ana, assim, é só para complementar, porque depois você pode partir e eu não consigo voltar. Inclusive, nós rejeitamos, inclusive, tá? Que fique bem claro isso, que eles queriam formar, eles queriam nos contratar aqui pela nossa prefeitura de Birigui, pelo NASF, mas que nós dessemos, tipo, um curso de 2 dias, um sábado e um domingo, para deixar os profissionais de educação física formados e trabalhar com yoga, de tanto que estavam pedindo yoga. E aí eu disse 2 dias? Então, aí eu disse que era impossível. Que infelizmente isso não tinha condições, porque justamente esse pedido ele já estava sendo feito por conta de todo um contexto que o yoga traz. E não meramente educadores físicos, não, que eu não respeito, porque meu marido é um educador físico, ele é personal trainer, só que ele tem formação em yoga restaurativo, né? Porque a linhagem dele, ele ama idosos e é o que ele gosta de usar, o restaurativo com eles. Mas é assim, então eu fico vendo as vertentes que de repente usa-se para poder chegar a ter um yoga, por exemplo, na saúde. E o que você falou, acho que é essencial a gente pensar que o yoga é uma filosofia de vida, né? O reiki também é uma filosofia. Nós temos uma história aí por trás, a gente tem todo um embasamento teórico de milhares de anos. Então não é simplesmente uma postura do corpo, né? Não é simplesmente colocar as mãos sobre uma pessoa. Enfim, a gente tem toda uma formação, uma capacitação aí por trás da exerção, né, dessas profissões. É uma profissão, gente. Ser um terapeuta hoje holístico é uma profissão também. Não desmerecendo, como você mesmo falou, né, os educadores físicos. Mas eu acho que a formação do yoga, a formação também do instrutor de meditação, do reikiano, ela tem muito embasamento e é algo que, assim, a gente não consegue aprender em, nossa senhora, que sai em 2 anos, 3 anos, imagina em 2 dias, né? 2 dias. Como que a gente aprende isso? Pensando só, já estou terminando minha fala, mas pensando no aspecto da ciência, você falou da yoga restaurativa, ela é uma das mais estudadas dentro da neurociência, os efeitos do yoga restaurativo, né? Na questão do controle da ansiedade, da depressão, em casos crônicos também, como o estresse pós-traumático, a utilização do yoga restaurativo, porque ele tem aquela questão do relaxamento do corpo, da ativação do nervo vago, né? Nós temos também uma liberação miofacial, entre outros aspectos. E além disso, a gente tem o mindfulness, que vem sendo difundido, mas que é uma sistematização de uma prática meditativa que iniciou, né, no Oriente. Nós temos várias linhagens, mais de 20 linhagens de meditação, mas o Jon Kabat-Zinn e outros pesquisadores retiraram a parte religiosa, porque a gente sabe que meditar não necessariamente faz parte de uma prática religiosa, né? Então, o que eles fizeram foi sistematizar e, de alguma forma, colocar isso dentro da ciência, porque a ciência, por muito tempo, ela teve uma relação não muito agradável aí com a religião. E hoje a gente vem estreitando esses laços, né? Tanto que a gente falou muito sobre espiritualidade aqui. Então, só para trazer um pouquinho da minha visão, eu acho que a gente está no caminho certo. Depende muito da cultura, né, da sociedade que a gente está. O Brasil ele é um pouco fechado ainda para essas práticas. O pessoal não valoriza esses terapeutas, né? Acham caro pagar, por exemplo, por uma prática de yoga, 140 por mês, mas acha barato, às vezes, pagar pelo remédio que só cura os sintomas, né? Então, é importante falar isso também. A gente pode discutir isso aqui mais depois. Mas há uma mentalidade, assim. Eu acho que a questão maior é a mentalidade por trás, né, da aceitação ou de colocar isso tudo em prática. O que vocês acham, pessoal? Eu acho exato. Isso bate muito com o que a gente vive atualmente, né? Quando a terapia holística, de certa forma, está ligada a algo espiritual, numa visão do inconsciente coletivo. Quando a gente fala de terapia holística, muitos já pensam espiritual, é religioso, já se dá uma conotação desse jeito. Então, por ter já uma conotação desse jeito, quando bate com a ciência, cria resistência. Então, fica difícil unir, às vezes, os dois polos, que a gente sabe que, quando unidos, vai surtir um efeito tão grande em torno da cura, de uma visão integral do ser, de uma visão holística,
são dois caminhos que não podem andar separados, né? Que é a ciência e a espiritualidade, no caso. E a espiritualidade está em tudo, até na ciência. Só que quando o homem quer separar as situações, ele acaba isolando situações que são sagradas, fazem parte de um ser, de uma conotação de um sistema integral humano, mas o homem quer separar, porque esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor, e acaba criando barreiras. E essas barreiras, essa é a minha visão, sabe? Essas barreiras que vão sendo criadas, vai dando margem para muitas pessoas fazerem cursos e especializações de um dia, de 2 dias, e às vezes sem experiência, trazer uma situação de cura, de equilíbrio, onde não tem bagagem, às vezes, para aquilo, não tem um know-how, não tem uma experiência, não, de certa forma, dentro de si, não uniu as duas pontas, entende que as coisas tudo isoladamente, e aí realmente acaba descambando tudo. Então, como o Marcos aí falou, vocês estão falando, e a gente tem acompanhado aí as lives também de vocês, pelo que eu vejo internamente, pelas palestras que eu fiz na Fiocruz, está se chegando o momento, até na última live eu falei isso, que já tem muitos que já estão tendo esse olhar de unir a ciência com a espiritualidade. Os que ainda não estão na resistência é por falta de conhecimento. Mas quando conhecem, quando experimentam, vê que tem realmente um caminho. É só pegar a portaria do Ministério da Saúde de 2018 ou 2017, você vai ver várias práticas integrativas ali, complementares, ali dentro de um diário oficial, comprovando e validando a prática, ou seja, o próprio Ministério nosso da Saúde tentando unir a ciência com a espiritualidade, com a parte energética, vamos assim falar, porque, e falou espiritualidade, o pessoal já tá achando que é incorporação de espírito, religião, um monte de coisa. Mas unindo a parte da ciência com a parte energética, todo mundo tem para ganhar, porque está tudo junto. Está tudo junto. E o entendimento disso é que vai realmente trazer para todos nós enormes curas. Quando acabar de juntar essas pontas e parar de separar, as coisas vão tomar uma outra proporção e realmente essa visão integral, essa visão integrativa que todos nós estamos buscando em inúmeras terapias, isso vai ser tudo uma coisa só, tudo uma coisa integral, tudo junto. Porque tudo faz, assim como todas as religiões fazem parte do uno, no meu entendimento, tudo que está acontecendo à nossa volta também leva a uma finalidade, que é o quê? Levar equilíbrio para as pessoas. Porque a cura, ela vai estar no equilíbrio. A cura está no equilíbrio, e é o equilíbrio de um sistema, não é só do corpo físico, é de um sistema integral que a gente não é, como muito bem apontado pela Ângela, no nosso lado ocidental, a gente não cresce com essa cabeça, a gente não cresce com uma cabeça, com uma visão energética do corpo, a gente cresce com a visão totalmente física do corpo. Ao contrário do Oriente, que cresce com uma visão totalmente energética e espiritual do corpo, desde pequeno. A gente não. Eu sonho um dia de ver nas escolas já ensinamento de chakras, já no ensino fundamental, de ensino de corpos energéticos, já desde cedo, preparando o jovem para os futuros, o evitar de futuras vicissitudes futuras, porque vai entender de energia, vai entender de vibração, vai entender de sintonia, vai entender de afinidade, das leis espirituais, né? Então, é isso, deixar todo mundo falar, porque se deixar eu vou. É isso. Definição. E você, Marcos? Concorda? Isso mesmo? Porque o Marcos tá aí, ó, tá bolando um lugar bem legal aí, ó, onde ele já vai implantar um negócio. Sim, a gente já está nesse... Eu tenho há mais de 5 anos abordando exatamente isso que o Ricardo falou com todos os meus pacientes. Então, eu falo da parte energética, espiritual, os pacientes estranham inicialmente, diz o médico está diferente, esse médico. Tem pacientes que eu nunca vi um médico
falar sobre Deus para mim. Esse médico é fora da caixa. Ó, e nós temos uma médica aqui. A Ateliê Par de Asas é a Fernanda, e ela é uma médica. E ela falou assim, eu tô encantada. Isso mesmo, Fernanda. Vai vendo. Em 2019, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, eles abordaram esse tema do holístico, da parte espiritual, inclusive com trabalhos científicos mostrando que os pacientes que têm fé, que a família fez oração, eles evoluem melhor no nível hospitalar. E só 10% dos médicos abordam esse tema com o paciente. 90% dos médicos não, nessa região ocidental que a gente mora, porque na faculdade a gente aprende a tratar a doença, né? O doente chegou com uma doença, eu vou dar remédio, eu vou fazer um tratamento com medicamento ou uma cirurgia. A gente nem tem na faculdade esse treinamento que deveria ter, como o Ricardo falou, desde criança nas escolas, treinamento emocional, de como uma emoção, de como um sentimento pode alterar a sua parte elétrica. Nosso corpo é eletricidade. Quando você vai fazer uma avaliação do coração, o primeiro exame que você faz é um eletrocardiograma. Você vê a carga elétrica passando no miocárdio, eletroencefalograma. E isso altera essa carga elétrica a depender da sua emoção, da sua vibração, do seu equilíbrio, como o Ricardo falou. Então, não tem como você separar na minha cabeça hoje a medicina de todo isso, essa parte holística, de ver o ser humano como um todo. Eu entendo que não dá para ter uma receita de bolo para um paciente, olha, tem que ser assim, 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 porque não vai fazer sentido, precisa fazer sentido para ele o que você está falando e o que você está propondo. Porque se ele mesmo não acreditar, não vai conseguir essa mudança, porque a cura ela vem do interior, então o interior precisa ser mudado. Então, se a gente der um remédio, como a Paula falou, vai mudar ali os sintomas, vai melhorar uma doença física, mas será que vai tratar? Isso é muito comum a gente ver na gastrite, o indivíduo que trata gastrite, depois de um ano ele volta com a mesma gastrite, o mesmo problema, diz, eu tratei, voltou meu problema, porque ele continua emocionalmente na mesma frequência que ele leva a vida. As pessoas acham que a gente leva uma vida até aparecer uma doença, e não é assim. Você tem todo um armamentário para mudar a sua vibração, a sua emoção, suas crenças. Hoje e isso está cada vez sendo mostrado na literatura. Então, por isso que cada vez mais a ciência vai conversar sobre isso, vai explicar sobre isso. Se você botar a medicina integrativa no PubMed, você já lista ali 20 mil artigos comparando o tratamento de grupos que fizeram integrativa, grupos não, e você vê que todos melhoraram quando você muda o estilo de vida, muda a alimentação, coloca a meditação, coloca a oração, sem falar da religião, falando de espiritualidade, que a gente sabe que é uma coisa única, que a gente está ligado a uma energia superior, que a gente tem o nosso eu superior. E quando o indivíduo descobre isso, meus amigos, muda tudo, muda toda a nossa vida. E é isso que a gente tem que mostrar para esse povo. Como vocês definiriam hoje? O Anderson colocou aí, né, que hoje a gente é o Dia Mundial da Saúde. Como cada um de vocês define saúde do ser humano? O que é saúde para vocês? Quem começa? Eu não tenho nada anotado. Eu juro, é porque eu vi o Anderson ali escrever, eu falei, o que é saúde? Porque você entende que, vamos supor assim, cada um tem uma visão de saúde, assim como prosperidade, cada um tem uma visão. Mas é exatamente isso. Se você olhar o conceito da OMS de 1946, como está na tomada da nossa live, é o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, aí você já inclui mental, consciente, subconsciente, todas as crenças do indivíduo. Quando você fala do social, você fala de qualidade de vida. Que para você avaliar a qualidade de vida do indivíduo, são 100 questões pelo questionário da própria OMS, que entra a parte espiritual, entra a resposta dele ao ambiente,
entra se ele tem acesso a um ambiente não violento, se ele tem acesso ao trabalho, se ele é uma pessoa que tem a autonomia dele, se ele se olha no espelho e está satisfeito com aquilo que ele está enxergando. Então, quando você fala de conceito de saúde, hoje na minha cabeça, entra todo isso que a gente está conversando. Não é uma coisa fácil da gente explicar. Até esse conceito, quando saiu lá atrás, em 46, todo mundo disse, isso é um conceito que não diz nada, é muito difícil você chegar nesse grau de saúde, é uma coisa que não dá para a gente explicar. E hoje não, se você for passo a passo, você vê que dá para chegar lá sim, dá para chegar no equilíbrio. É fácil? Não é fácil. É um trabalho sutil, um trabalho diário de você mudar hábitos, de você mudar crenças diariamente. Puxa, isso aqui me faz mal, eu nunca tinha percebido que isso me faz. Eu falo isso porque eu me cuido há 10 anos, mudando coisas que eu fazia e que tinha uma frequência. Então, isso é diário, não é uma coisa, olha, você vai mudar assim, não é assim. E precisa fazer sentido para o indivíduo. A maioria que você falar para ele mudar, ele vai ser reativo inicialmente. Então, ele só vai mudar realmente se ele começar a ver que são várias frentes que ele precisa equilibrar, né? Família, trabalho, relacionamento, amor, amizade, acesso à informação. Essa live aqui está dentro do questionário de qualidade de vida, se o indivíduo entende o que a gente está falando. Então, é muita coisa, gente. Se a gente for falar só do conceito de saúde, a gente vai ficar aqui umas 3 horas. É mesmo. Então, dá uma pitadinha, porque aí eu vou vir com uma polêmica para vocês. Então, dá uma pitadinha aí, Ricardo. O que é para saúde? Bom, eu também vou nessa mesma linha do que o Marcos, e eu acrescentaria aí, subdividindo em 4 tipos de saúde principal, que a gente vê dentro do Reiki, né? Nós vemos muito, o que importa muito para nós, seres viventes, nessa carne, a saúde física, né? Isso que é o que mais importa para nós. Nós crescemos assim, nos importando especificamente com a saúde física, e a saúde física ela está englobada um monte de coisas, né? A procura de um médico, atividades esportivas, a boa alimentação. Mas a gente também não se preocupa com os outros tipos de saúde, que na minha visão são demasiadas importantes, porque são, de certa forma, aonde acontecem os maiores acúmulos e quântums energéticos que o corpo somatiza. Então, a saúde emocional é uma coisa muito importante e tão sensível para nós, né? Nós nos desequilibramos muito fácil, emocionalmente, sentimentalmente, pela falta de conhecimento das nossas próprias emoções e dos nossos próprios sentimentos. Então, quando a gente realmente encontra maneiras, encontra ferramentas, onde eu possa realmente entender quem eu sou emocionalmente, quando eu estou no abismo, quando eu estou na alegria, quando eu estou no ponto de equilíbrio, e os sentimentos gerados, eu consigo, de certa forma, estabelecer dentro do equilíbrio, como bem falado pelo Marcos, uma saúde emocional. E quando eu levo para a questão mental, é a saúde mental, onde eu acho dentro de mim o ponto de equilíbrio de como meus pensamentos me afetam, porque a gente se auto-sabota na mente. A partir do momento que eu não me considero, que eu coloco na cabeça que eu não me considero capaz, que só o outro é capaz e eu não, e que isso, de certa forma, é você mesmo minar as suas forças dentro de uma situação mental que gera, em seguida, situações emocionais desequilibradas e, fisicamente, você não vai se empenhar para mudanças, porque vem de um campo mental, ou seja, de uma saúde mental que precisa ser vista. Então, a saúde mental é uma coisa também muito importante, e só para finalizar, a saúde, no caso espiritual, que é aquele ponto, até que ponto eu estou ligado ao quê? No caso, não estou falando especificamente de uma religião, mas a sua essência. A sua essência, o que tem de bonito, de lindo dentro de você, o que você tem entregue para o mundo?
Isso é religiosidade, isso é estar ligado, de certa forma, estar saudável espiritualmente. Eu estou entregando amor, eu estou fazendo caridade, eu estou, de certa forma, doando parte do meu tempo também para ajudar o próximo, eu estou estendendo a mão, eu estou servindo, né? Ou seja, essa ligação também lhe traz uma saúde espiritual. Então, saúde, nessa visão, eu a vejo como uma saúde integral, uma saúde realmente que te traz um bem-estar, mas em todos os campos, não só no campo físico. Porque às vezes a pessoa está sorrindo para você no campo físico, né, mostrando para você, ostentando várias situações de felicidade, mas nos outros campos não estão saudáveis. Nos outros campos ela senta, depois de mostrar, ela senta e chora, ou está chorando por dentro. Né? Porque as outras saúdes, né, mais integrativas também não estão sendo vistas. Então, essa aqui eu queria colaborar. Perfeito. E só para completar, né, na minha aula de psicopatologia, quando eu estava ainda fazendo meu doutorado aí na área de psiquiatria, assim, tem uma frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu não sei se vocês já escutaram, mas saúde não é apenas a ausência de um transtorno. Quando o professor falou aquilo comigo, né? Porque, assim, o transtorno é quando a gente realmente vê a ponta do iceberg, os sintomas, né? Aquela doença, ela já está ali há muito tempo, ela tem uma história pregressa. E há quanto tempo ela está ali? Então, a ausência desse transtorno, desse sintoma, não quer dizer que você está saudável. Porque, às vezes, você não tem o bem-estar em todas essas áreas que o Dr. Marcos colocou, que o Ricardo colocou também, apontou. E aí, trazendo um pouquinho o olhar da genética, né, como geneticista, a gente fala que todo transtorno ele depende de dois fatores, o genético e o ambiental. O genético a gente carrega aí ao longo das nossas gerações, né? Isso é transmitido para a gente pelos nossos pais, avós, todo mundo que veio antes. Mas no máximo, assim, em exceções, a genética contribui com 30% para o aparecimento de um transtorno. No máximo. E os outros 70% são, então, influenciados pelos fatores ambientais, né? E aí vem tudo que vocês colocaram, que o Ricardo apontou aí, dos pensamentos, ou seja, de se conhecer ou não, o reconhecimento das emoções, como o Dr. Marcos apontou também. Então, só para completar um pouquinho o que cada um trouxe. Pois é. Agora vem, né? Assim, nossa, estamos parecendo assim, ó, Gabriela, né? De frente com o Gabi. Tô com medo, vou até tomar um suco aqui. Isso, mas o porquê? Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque quer queira, quer não, vamos colocar um boom. Vamos colocar um boom para todo esse conhecimento público. Nessa vibe de vibração, de lei da atração. 2008, né? Com aquele boom daquele filme O Segredo. Virou aquela coisa, todo mundo queria saber o que tinha por trás daquilo e tal. Óbvio, eu também fui descoberta por aquilo. Eu tenho uma história de vida, gente, de bipolaridade, de 3 psiquiatras me diagnosticarem como bipolar. E viver esse caminho de autoconhecimento porque eu queria trabalhar. E se eu começar a falar muito, eu choro. Porque eu queria trabalhar e eu não aceitava que eu era assim, né? E aí, nos estudos, a gente, em um dos meus mentores, uma das coisas que me marcou muito, e é o que eu quero trazer para vocês agora, se vocês concordam, é claro, porque de repente também pode surgir partes, porque eu acredito que tudo é dual. Cada eixo, cada célula também, ela é dual. Tudo é muita coisa. Enfim, em uma das coisas que nós aprendemos foi tomar muito cuidado com as grandes massas, entre elas a religiosidade, o televisivo, né? A televisão, as mídias sociais, a política e a indústria farmacológica. Os remédios, né? Os remédios. O que vocês acham sobre isso? Está adentro uma mentalização de nós, seres humanos, estarmos tão vidrados nessas grandes massas, que por isso que a gente às vezes se esconde atrás de muitas coisas, porque é aquilo que a gente vê, né? Eu até brinquei e brinco muito com os seguidores que para a mente não existe ficção
E ela não existe ficção mesmo. Se pra mente existisse ficção, eu assistiria um filme de romance e não choraria quando a mocinha é abandonada ou quando uma mocinha morre de câncer no final do filme. Então, pra mente não tem ficção. Mas como que é vocês acreditam, por exemplo, que tudo isso está envolvido nessa saúde do ser humano, em estar muito focado, ligado, porque eu vou falar. Depois que eu parei de assistir televisão, principalmente aberta, parece que o negócio assim, eu criei mais tempo para muito mais coisa e ter o olhar, por exemplo, para político de outra forma, porque as mídias pronunciam de uma certa forma. E a indústria farmacológica, que você tá ali, você andou com prisão de ventre, gases, vem aqui, conheça o nosso novo remedinho, para tal você vibra, uau, amanhã eu vou lá já, quero isso, porque eu tô com prisão de ventre, entendeu? Então, essas pequenas, grandes massas, como vocês veem isso dentro da saúde do ser humano? Fui muito complexa? Quem quer começar, gente? Vamos lá. Por isso que eu falei que é meio polêmico, porque a gente tem um médico, a gente tem uma neurocientista, porque há remédio, e eu acredito nos remédios, mas eu... Entendeu? Posso começar? Pode. Então vamos colocar na fogueira aí, vamos lá. Bom, né, falamos aqui mais cedo da questão genética e da questão ambiental. O bipolar é uma das doenças bipolares, esquizofrenia, são doenças associadas com vou colocar uma distonia ou um desequilíbrio, tá? Em determinadas células do nosso cérebro que produzem algumas substâncias essenciais para a manutenção do humor e para a evitação de psicose, que seria, então, alucinações visuais, auditivas, né, alterações bruscas aí de humor. Muitas vezes você está muito, muito alegre, muito feliz, e aí passa um tempinho você está muito triste. Então, essas variações, elas são ocasionadas por desequilíbrios químicos, substâncias que são produzidas aqui dentro. Se o seu corpo tem, então, uma genética que não favorece a produção desses químicos, você vai precisar utilizar, né, aí de um fármaco, por exemplo, que possa te trazer um maior bem-estar durante a sua vida. Porque imagine que você, então, não toma o fármaco, né? Você vai ter que conviver com vários desses sintomas que não são muito ajustáveis dependendo do que você coloca aí como ambiente, como alimentação, local onde você mora, as pessoas que você convive. Então, tem doenças, pessoal, que a gente precisa, sim, da utilização do fármaco, né? São doenças específicas que causam muito prejuízo para a independência do indivíduo, pode levar até a morte do indivíduo, né? Depressão severa também é muito recomendada a utilização do fármaco para que a pessoa possa ter um alívio dos sintomas e consiga, então, alterar aqueles padrões de comportamento. Então, acho que, primeiro, uma avaliação individual, realmente para perceber, né, como anda o desenvolvimento daquele transtorno, é essencial para a gente ver se o fármaco precisa ou não ser utilizado. Um outro dado, 60% das pessoas com depressão não respondem a antidepressivos. Eu trouxe esse dado aqui na nossa live passada. Eu sou uma dessas pessoas. Quando eu tive depressão em 2015, eu tentei, 3 diferentes antidepressivos, não funcionou. Qual foi a saída? Psicoterapia, yoga, meditação. Tanto que eu dei esse depoimento na nossa live, contando a história toda. Mas por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque eu sei, dentro do laboratório, os efeitos desses remédios. Uhum. Mas é claro que não é para usar eles de forma generalizada, porque é muito fácil eu pegar um remédio, colocar e achar que o problema está resolvido, né? Igual você deu o exemplo da prisão de ventre. Poxa, quantos alimentos, mudança de hábitos aí poderiam me trazer, então, um melhor funcionamento do meu intestino? Também um melhor humor, né? Vitamina D é essencial aí para a produção de serotonina, para também não deixar ter o aparecimento da depressão, por exemplo. Então, nós temos vários fatores ambientais aí que a gente pode alterar. Mas adquirir um novo hábito ou retirar um hábito que não nos favorece, muitas vezes as pessoas não querem, né? Porque é tirar elas da zona de conforto. Elas querem, então, uma solução fácil, rápida. Tomou, só que aquilo muitas vezes não é a solução. Com exceção desses casos, viu, gente, que eu coloquei aqui
né, de bipolar, de esquizofrenia, Parkinson, por exemplo, Alzheimer. Você vai deixar uma pessoa que tem Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, sem dar para ela um fármaco para amenizar os sintomas, né, para que ela possa viver ali por mais tempo, com maior bem-estar? Então, eu acho que cada caso é um caso. Cada avaliação precisa ser muito específica também, observando a integralidade do ser. Todos esses aspectos, espiritual, social, biológico, psíquico, né? E aí a gente consegue adotar, então, uma melhor intervenção. É a minha visão, viu, gente? 2 ou 1. Ricardo. Então vamos lá. Ângela falou aqui muito bem numa questão muito interessante que eu gosto muito de tocar, que é o assunto da dualidade, né? E nós vivemos num mundo dual. Não tem como. Energeticamente, nós vivemos numa dualidade. Não tem como não ter esse olhar. Nós temos poder de escolha entre um positivo e um negativo, né? Sol e chuva, né? Noite e dia. Nós temos a dualidade masculina e feminina, nós temos a dualidade sempre na nossa vista. E o que eu percebo que a mídia, ela mexe muito com isso em nós, né? Psiquicamente, né? Ela vai muito a campo mental e ao mesmo tempo no emocional, e isso altera padrões nossos, físicos, né? Porque isso tudo colabora para que a gente tome uma ação, uma postura de acordo com aquilo que a gente está vendo ou de acordo com aquilo que nós somos induzidos a fazer ou a pensar, né? Então, como ela bem falou, quando a gente para de ver certas situações, a TV aberta, outras coisas, que a gente era muito aficionado, padrões dentro de nós mudam. Porque a gente estava dentro de um sistema que é praticamente induzido mesmo, a gente optar apenas por uma escolha. A gente não é como assim, eu não tenho uma outra opção. Mas quando você chega para trás, dá um passo para trás e começa a observar a situação de um outro prisma, né? Eu gosto muito da filosofia, porque também sou filósofo e teólogo. Existe um pré-socrático chamado Protágoras, e ele trouxe o conceito da visão relativa, né? Então, quando você dá um passo atrás ou observa a situação de uma outra forma, você começa a ter outros questionamentos e outras visões. E geralmente o que a mídia não faz, a mídia e outras situações fazem com a gente é não nos dar a oportunidade da visão relativa, porque a gente acaba indo naquela ideia. Mesmo que ela não seja verídica, porque a gente nem vai ver, mas quando a gente vai ver, a gente vê que não é daquilo. Então, para a gente poder encontrar um equilíbrio nisso, a gente precisa ir lá ver. A gente precisa entender que tudo é dual. Não é só da forma que é mostrado. Espera aí, deixa eu ver o outro lado. Deixa eu ver a outra forma. Deixa eu ver a outra maneira. Eu lembro que na minha época de militar, que eu fui oficial do Exército, eu era convocado às vezes para fazer inquirição, né, sindicância. E ali eu pude ver isso na íntegra, né? Porque eu não poderia ouvir só um lado, eu tinha que ouvir os dois lados para fazer um relatório e apresentar uma conclusão dos fatos. Então, isso a gente não faz e acaba realmente a gente sendo refém das propagandas, das induções que são colocadas para nós, e a gente, como estamos no físico, o movimento de desespero é buscar aquilo que está se apresentando para nós. Se, como você falou, o remédio aparece ali, aquela propaganda é mostrada, não, estou sentindo aquilo, eu vou correndo atrás disso. Né? Sem, às vezes, procurar um médico, sem procurar saber o que eu... Mas eu mesmo tomo a minha decisão induzida por uma questão, né, que eu não tenho uma opção de escolha. E se eu realmente for buscar, como a Ana colocou aí muito bem, realmente eu vou começar a me enxergar de uma forma mais integrativa. E não da forma que eu sou induzido, apenas a ir lá e comprar o remédio. Não, se chegou no momento que você tem que tomar um remédio, tem que tomar um remédio. E às vezes eu falo aqui com o pessoal, com as turmas, na minha escola de reiki, com o grupo, não adianta, você não pode nunca chegar para uma pessoa e falar que ela não tem que tomar um remédio. Só porque você está tratando. Nunca você pode falar isso, porque se ela está tomando, se no físico se instalou, é do físico que eu preciso naquele momento, mas agora tem que aliar os dois lados.
Eu tenho que fazer a pessoa juntar ao outro lado, que ela não juntou até agora. E quando eu junto isso, aí é realmente a cura de se dar. Porque é como se fosse assim, né? Se eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo, vamos botar assim, vamos botar um corpo emocional, para a gente não abrir os outros. E se aqui, essa tampinha aqui é a doença que está instalada no físico, se eu começo a tratar aqui, eu não tenho mais ligação. Aos pouquinhos eu tomando o remédio, cuidando da parte espiritual mais sutil, isso, a tendência disso aqui também é se igualar. Entendeu? Aí, aos pouquinhos, a pessoa vai parar de tomar o remédio, porque o médico da Terra é que vai tirar o remédio, não é o terapeuta, não é o reikiano, e aí o equilíbrio se dá. Então, é tudo em equilíbrio, né? Então, essa colaboração que eu queria deixar aí para você. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. As mais variáveis um bipolar, você vai chegar num aspecto que você vai tomar o resto da vida. E eu deixei o lítio. Eu deixei. Mas junto com a prática do yoga, eu deixei. Mas assim, eu acreditava, eu falei, gente, eu não quero tomar remédio o resto da minha vida inteira, eu não quero. Eu já cheguei a tomar risperidona, gente. A mulher do Ho'oponopono tomando risperidona. Tem um livro. Tem um livro que não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro fantástico para a questão da cura, entender com essa é a fisiologia da alma do Ramatiz, do Hercílio Mais. E eles tem um capítulo só falando de câncer lá, e ele explica muito bem essa situação, nessa questão do quantum energético que fica acumulado nos campos mais espirituais, nos campos mais sutis. Que quando a pessoa só se preocupa com a parte física, não adianta, ela vai tratar do físico, vai se tornar um paliativo, vai sanar, mas está aqui ainda. Aquilo ainda se acumula num emocional tão grande, ou num mental tão grande, eu estou partindo mais para cá, ou num espiritual tão grande, que aqui não vai adiantar. Então aqui só vai talvez crescer ou ir para um outro lado, mas enquanto eu não tirar esse quantum energético daqui, enquanto eu não trabalhar eu ver minha parte energética também, isso aqui fica. Então eu tenho que olhar para isso também. Tem que olhar para isso, eu tenho que olhar para isso. Eu não posso falar eu só vou olhar para isso, ou só vou olhar para a parte espiritual. Não, tem que olhar para os dois lados, para as duas situações. Dual. Manda bala, Marcos. Eu acho que os dois já falaram tudo. O que eu vou falar na verdade, uma opinião minha, de que você falou também da manipulação das massas, né? Pela TV, as indústrias de medicamentos, pela própria política, que na verdade está na TV já, e a gente viu nos últimos tempos o quanto a gente foi manipulado pela televisão, pelos canais de televisão. Então, eu acho que esse equilíbrio e maturidade a gente alcançou. Hoje, na verdade, eu tenho só 2 televisões em casa e não assisto. Eu leio muito, vejo muito artigo de internet. O próprio WhatsApp eu praticamente não uso, porque só coisas de paciente específico, ou amigo, ou família. Porque você entra nesses grupos com 5.000 mensagens, metade fake news, e você perde o seu dia todo vendo mensagem de WhatsApp. E aí eu já aviso quando querem me pôr em grupo, olha, eu não falo e eu não vejo as mensagens também. Se você quiser me pôr no grupo, pode pôr. Mas eu vejo que as pessoas, você chega num ambiente, as pessoas todas, acho que 90% está olhando para o celular, as pessoas não se olham, às vezes no almoço de família, ninguém está batendo papo, olhando olho no olho. Eu acho que esse contato da pessoa, essa troca energética, essa troca de amor, está ficando um pouquinho de lado com essa vida digital que a gente tem levado. E isso prejudica esse lado que a gente está querendo equilibrar, né? Você falou muito bem que o subconsciente ele não enxerga. Você que manda a mensagem conscientemente para ele, ele entende aquela sua verdade e diz que seu desejo é uma ordem. E vem a resposta. E é ele que comanda todo o seu funcionamento celular. Então, se a mensagem que você está mandando emocionalmente, conscientemente, é a mensagem que ele está pegando.
Então, precisa ter muito cuidado com o que você lê. Existem canais de televisão que só passam tragédia. Olha, morreu não sei quantos, mais de 300 mil mortes de Covid. Assim, a pessoa está enxergando aquilo ali, aquilo está entrando, e você não sabe como ela está interpretando aquilo. Então, a maioria tem esse efeito de manada que você falou, de, olha, isso é uma tragédia, vai morrer todo mundo, e aquilo já dentro dela já começa até a ter um mal-estarzinho, uma taquicardia, uma falta de ar, ela vai até para o pronto-socorro depois da reportagem. Então, exato, exato. Muitos acontecem isso. Não tem a maturidade emocional para interpretar aquilo e, na verdade, perceber que nem precisava ela estar assistindo aquilo, que aquilo é uma manipulação que está sendo passado ali. Você tem que filtrar o que é verdade, procurar o que é verdade, ler sobre aquilo numa fonte mais fiel ali, entender que aquilo não é a verdade que está acontecendo com você. Então, claro que a gente está falando aqui de um grau de maturidade que nós quatro já chegamos aí, você que passou por dificuldades, que se curou do bipolar, fantástico. Então, isso aí, você evoluiu muito já, porque você sabe filtrar o que faz mal para você e não deixa nem entrar. Então, e se você vê as pessoas que se curaram de doenças graves, você vai ver que a pessoa mudou hábitos, mudou o trabalho, mudou o jeito que ela pensa, mudou a alimentação. Se ela não fizer, ela vai continuar doente. Então, precisa mudar. E esse equilíbrio e essa maturidade emocional, quando você chega nela, você nem vai assistir aquele negócio. E se estiver assistindo, aquilo não está tendo o efeito que está tendo no outro do seu lado. Aquilo está entrando de uma forma que você está filtrando de maneira diferente do que o efeito manada, que as pessoas já colocam aquela tempestade no copo d'água, que todo mundo vai morrer, e não é assim, né? Muito. Doutores, eu digo doutores no geral, para vocês três, e vejo vocês como mestres mesmo na área de vocês. Hoje, para um futuro, né? Eu falo porque dentro do Ho'oponopono Brasil, né? Muitas pessoas vão ver essa live agora. Até digo isso para a gente finalizar, visto que a gente vai entrar num congresso em janeiro. Vamos falar um pouco da parte profissional. Hoje, Ana, Ricardo, Marcos, como vocês definiriam? Vocês apoiariam? Vocês dizem o que sobre alguém que, por exemplo, um seguidor aqui, ou... Gente, eu quero entrar para a área holística. É meu caminho. Tem um bom futuro? É uma boa vertente de hoje para o futuro? Perfeito, com certeza. Eu acho que aqui, gente, a gente está falando o caminho e a verdade, na verdade. Então, não vai ter mudança. É um movimento que isso não vai mais voltar atrás. A gente vai estar aqui falando no 10º Congresso, 20º, porque o que todos falaram aqui e o que já tem publicado é isso que a gente está falando. Então, parece complexo, mas não é tão complexo. E se você entrar nisso e for trabalhando o seu lado mental e trabalhar a sua energia e trabalhar o espiritual, você vai ser uma pessoa saudável, plena, raramente vai ter qualquer doença com você. Então, isso não tem mais volta. Por isso que eu, como médico, assim, voltei a estudar como um menino de faculdade, com o olho brilhando, ajudando os pacientes, porque eu vi que não é operar uma próstata, operar um rim e mandar o paciente embora. Não, depois eu entro na vida dele, vejo como é que estão as coisas, onde ele está trabalhando, o que ele tem feito, como é que está em casa. Eu mudei o jeito de agir como médico. Isso na minha opinião, não tem mais volta. Então, esse lado que a gente está conversando é uma área promissora aí, porque eu acho que os hospitais no futuro vai ter mais essa parte, que as pessoas já vão entender, já vão chegar equilibradas,
Tem hospitais na China, que alguém falou que no Oriente isso já é muito mais comum, e isso que a gente está falando são conceitos de 8.000 anos atrás. Então, não é novidade no Oriente que a gente está falando. Na China tem um hospital que o indivíduo só vai saber o que é que ele está fazendo errado. Ele vai doente. Ele diz, olha, eu estou me sentindo assim, eu quero saber onde eu estou errando no meu equilíbrio. E o hospital ajusta ele. Então, assim, é isso que no futuro nós teremos aqui nessa região do planeta também. Não tenho dúvida. Perfeito. Ricardo? Eu também, dentro de uma seleção por uma profissão, o que eu percebo hoje dentro desse caminho holístico, que as pessoas têm procurado bastante, vão procurar bastante, mesmo profissionais de outras áreas, por causa de uma pergunta, pelo que eu vejo em todos os cursos de Reiki que eu ministro, e eu vejo, na maioria das vezes, sempre o mesmo questionamento interno. A pessoa, o que eu vim fazer aqui? Uhum. O que eu posso entregar a mais? O que eu tenho que acrescentar nesse mundo? Qual a sua mensagem, para o mundo? Qual a minha mensagem para o mundo? Eu sinto que eu tenho que fazer algo mais, mas eu não sei o quê. Eu sinto que eu posso dar mais, mas eu não sei como. Isso é a própria impulsão da sua alma, da sua força, da tua parte espiritual, te empurrando para o propósito da sua vida. Perfeito. Porque o que você buscou até hoje faz parte do teu propósito também, faz parte da sua missão, mas não existe só um propósito, não existe só dois, são vários propósitos. E se a vida te empurra até um determinado ponto, é porque lá, a partir dali, tem mais outros para você pisar. E quando você começa a ter esse chamado interno, que isso são características dos curadores, daqueles que trazem a cura, através da sua palavra, através das suas profissões, isso é o momento realmente da gente expandir, da gente buscar. É por isso que nessa era que estamos vivendo, a humanidade como um todo, é uma era de busca, é uma era de autoconhecimento. As pessoas estão buscando autoconhecimento e quando buscam numa terapia holística, por exemplo, elas ficam vislumbradas, porque ali elas começam a se conhecer melhor. Elas começam a se ver de uma forma que elas não estavam se vendo. E quando acontece isso, abre-se um leque de opções que ela fala, nossa, eu quero isso para mim, eu quero ser isso, eu quero sentir isso que eu senti, e fazer os outros sentir isso também, o que eu senti. E isso começa a tocar no coração, principalmente quem carrega a força do curador, esse arquétipo do curador dentro de si, e aí isso começa a aflorar mais, e aí realmente a gente vê várias profissões, né? Eu tenho médicos, eu tenho cientistas, eu tenho várias pessoas que já fizeram curso comigo, que aplicam nos seus trabalhos, acoplam isso à sua atividade fim, e tem enormes feitos, tem enormes... a minha esposa, por exemplo, é psicóloga, é especialista em focalização, lá com a questão do Peter Levine, e agora com traumatologia. Então a gente está juntando isso tudo no Reiki. Então já estamos vendo enormes situações onde a gente já está vendo trauma junto com o sistema de cura, entendeu? Então tem muito campo para acontecer. Então desde que realmente mergulhe, integre, se entregue, porque não é só você fazer, mas você tem que praticar, você tem que ir lá se movimentar. Não é só fazer um curso especial, pegar o diploma, ter a apostila, não, se bota a mão em prática, vamos colocar essas mãos para rodar, vamos botar técnica para ver, para você daí explorar muito mais que está contigo, que está no seu campo, que é o que você veio trazer, é o que você veio acrescentar nesse mundo. Então, primeiramente, né, aproveitando, queria agradecer a todos vocês, porque todos vocês são curadores, todos vocês têm muito que acrescentar, vocês não sabem quantos, eu estou falando aqui, mas é o que está vindo, mas quantas vidas vocês já salvaram, não só com toque, mas com a palavra, com uma palavra você salva. Então isso é honroso, isso tem que ser honrado. Então, primeiramente, gratidão por estar aqui nessa live com vocês, viu? Gratidão.
Ai, eu choro, gente. Eu sou chorona, não dá nada, não. É. Diga aí, Ana. É normal. Eu acho que só para complementar, né, a gente falou aí, não, Dr. Marcos e o Ricardo colocaram tudo, eu acho que eu poderia abranger dentro da sua pergunta, Ângela, mas às vezes as pessoas podem estar se perguntando assim, tá, mas qual curso dentro dessa terapia, ou, né, o que eu posso gostar, eu não me conheço ainda, como que eu posso entrar nesse caminho? E aí tem o congresso, né, que traz tantas práticas, tantos profissionais, eu acho que é um caminho para as pessoas se conhecerem também, porque a transformação começa dentro da gente, né? E assim a gente se conhecendo, vendo com o que a gente de alguma forma se identifica, gostaria de fazer. E eu acho que o congresso também, você pode utilizar as horas do congresso, né? Dentro da Abrat reconhece, para quando você for se formar como terapeuta. Então eu acho que é uma excelente oportunidade para as pessoas conhecerem as várias práticas, os profissionais, e aí também seguir um pouco dessa jornada, né? Porque é de transformação mesmo, profunda, assim. Enfim, eu acho que é isso. Com certeza. Nossa, fechou. Acho que é em cima, é isso mesmo. As nossas práticas, aquilo que a gente gosta, que a gente faz, eu mesmo com o yoga, porque eu venho de uma vertente que eu já sofri, às vezes, um pouco de preconceito, né? Porque quando a gente está dentro desse universo, a gente quer fazer por aquilo que o Ricardo falou. Como que eu posso transformar a vida de uma pessoa? Como que eu posso ajudar uma pessoa? Que mensagem que eu quero levar? Então, eu comecei pelo yoga, depois eu fiz doulagem, fiz 2 anos de doulagem, porque eu me apaixonei por transformar aquele parto, novamente resgatar aquele parto. E aí eu vim para os axis, né, para a barra de axis, e depois eu comecei a enxergar o Ho'oponopono quando eu, assim, porque superficialmente nós conhecemos, eu digo num modo generalizado, o Ho'oponopono. Quando você dá de frente, que você vai estudar o Rio Len, que você traz Morna Simeona de dentro para ver o que acontece aqui, quando você vê aquele cara havaiano falando com a cadeira, falando com uma sala, que ele vê que até a cabeça de um prego tem consciência. Você começa a falar, não, o que eu vim fazer nesse mundo? E sabe, então, o próprio Ho'oponopono, ele traz isso. Por quê? Primeiro porque ele trabalha o subconsciente, né? Ele traz a criança, ele trabalha a criança. Então, para mim, o Ho'oponopono, ele foi um fechamento, que é por isso que no congresso, né, nós somos convidados a entrar com o Ho'oponopono para falar desse Ho'oponopono raiz. E eu acredito, assim, fielmente que conhecer ele adentro, bem lá dentro, foi o que me trouxe a minha totalidade da cura. Sabe? Da cura. Porque hoje é incrível como antes de abrir, tanto é que muitas pessoas falam, mas é doce demais da conta até. Não é. É você assumir a responsabilidade, porque se você tá vendo, você tá espelhando aquilo. Então não adianta eu apunhalar, ou eu falar, ou eu prejulgar o outro. O que eu tenho de responsabilidade para com isso? Então eu tô ali vendo uma TV. O que nem o Dr. Marcos falou, é analisar, é parar, ver o outro lado. O que eu tenho de responsabilidade com isso? Né? Então, no congresso a gente vai ter assim inúmeras possibilidades e probabilidades dos seguidores aqui, nossos seguidores da Ana, do Marcos, do Ricardo, do Congresso Holístico no geral, a poder de repente escolher aí, né, um caminho a seguir. Eu não digo assim, olha, nem profissão, porque é um caminho, não é? Não é um caminho? Um caminho, uma jornada. É uma jornada. É uma jornada, porque assim, que eu não de acaba, formação, né, gente? eu de formação, eu sou assistente social. Ó, eu já levei para assistência, eu já levei yoga, eu já levei meditação, eu já levei uma série de coisas para dentro da assistência, que quando eu cheguei lá, vou falar, mas você tá doida? Você tá doido? Isso aqui tem que falar de lei, tem que falar do fórum. Eu deixo para depois. A pessoa precisa entender o que está acontecendo com ela para depois ela encarar um juiz. Ela tá lutando por pensão alimentícia, ela tá lutando pelo dinheiro, pelo direito de recuperar os filhos dela. Como que ela vai recuperar os filhos dela se ela não se olha no espelho, se ela não se ama, se ela não se reconhece?
Então, é a minha prática. Então, eu acredito que todos nós temos essa formação nossa embasada e nós procuramos um quê? Um caminho, uma jornada para seguir, né? Dr. Marcos aí com toda a medicina, com toda a ciência dentro buscou a Ana com a neurociência. A profissão anterior que você começou é militar, Ricardo, e depois você é empresário. Eu fui empresário. Empresário. Né, empresa de engenharia e depois agora engenheiro. Entendeu? Então a gente tem essa profissão. E o que nós fazemos hoje é uma longa jornada. E muita coisa o pessoal vai ver no congresso. Então, gente, gratidão imensa por vocês estarem aqui, de verdade. Mais uma vez eu digo, olha, tem tema, a Ângela fala bastante, né? Mas tragam, porque as portas estão abertas. Porque, assim, eu desativei os comentários hoje, porque, assim, se não fica, a gente fica respondendo e às vezes não trata. E que eu me lembro, eu só fiz 3 perguntas. Mas um dia, de repente, a gente pode, mais próximo ao congresso, por exemplo, a gente pode fazer um de perguntas e respostas. Pode. Sim. Né? Isso é ótimo. Eu acho bem bacana, porque aí as pessoas, elas podem ficar perguntando e aí os profissionais só vão responder. Perfeito. Combinado? Perfeito. Combinado. Sejam muito bem-vindos aqui à Marcos, nossa casa. Ricardo. Viu? Obrigado. E nós estamos por aqui sempre. Gratidão imensa a todos vocês, viu? E ao Congresso Holístico, ao Leandro, ao Anderson, por nos dar a oportunidade de conhecer todos vocês. Isso. Muita gratidão mesmo. Tá, jóia? Obrigado. Beijo de luz no coração de vocês. Fiquem com Um Deus. beijo, gente. Obrigada.